Bom dia com Jesus, amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos começarmos cantando Aquele que não ama, não conhece a Deus. Você quer ajudar a gente, Joana? Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeiro a João 4:8. Primeiro a João 4:8, tá bom? De novo? Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeira João 4:8. Fazer a oração por irmão Rodrigo, quando os olhos fechados. Senhor Jesus Cristo, abençoe todas essas crianças que estão aqui. Abençoe as crianças que não puderam vir por algum motivo de saúde. Abençoe a Érica e o Henrique. Abençoe também o pastor que irá pregar depois dessa escolinha das crianças. Abençoe todo mundo que está aqui. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos dizer amém bem forte? Amém. Vamos dizer amém bem forte? Ah, então dá para cantar mais forte também? Vamos de novo? Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeira João 4:8. Vou ver esses meninos bem forte. Aquele não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeira João 4:8. Muito bom, muito bom. Vamos dizer Deus abençoe a irmã Joana e a Esther que chegou no final também, né? Vamos dizer Deus abençoe? Deus abençoe, pode sentar. Vamos cantar agora Andando com Cristo? Mi. Vocês vão ter que levantar, despertar, dormir. Não, lá no hino mesmo, tá bom? Vamos lá? Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador.
primeira vez ficou errado, mas agora ficou certinho, né? Pode sentar. Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. E a irmã Esther vai cantar para nós o telefone do céu. Pode vir. Telefone do céu é a oração. Se quiser desligar, é de joelhos no chão. Ligue uma vez, ligue duas ou três. E se não atender, e se não atender, ligue outra vez. Telefone do céu é a oração. Se quiser desligar, é de joelhos no chão. Ligue uma vez, ligue duas ou três. E se não atender, e se não atender, ligue outra vez. Amém. Vamos dizer, Deus abençoe a irmã Esther, bem forte. Deus abençoe. Amém. Pode sentar, irmã. Vamos cantar o coração da menina e do menino? O coração da menina e do menino que tem Deus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Deus é diferente. Não é triste, nem preocupado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. O coração da menina e do menino que tem Deus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Deus é diferente. Não é triste, nem preocupado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Vamos cantar em pé agora? Bem forte, hein? Tava acontecendo algumas coisas, prestaram atenção, agora vamos cantar. Bem forte. O coração Da menina e do menino que tem Deus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Deus é diferente. Não é triste, nem preocupado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Não é triste, nem preocupado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Não é triste, nem preocupado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. bom. Muito bom, pode sentar. Que agora a gente vai começar a segunda parte da nossa escolinha com o irmão Henrique. Bom dia com Jesus, amém? Vamos um amém mais forte? Bom dia com Jesus, amém? Muito bom, assim que é bom, né? Bem forte, animado, né? Porque
Realmente nós estamos felizes, né, por estarmos aqui na casa de Deus esta manhã. Muito bem, então. Hoje, então, eu vou contar uma história para vocês. Quem aqui gosta de história? Muitas crianças. Muitas crianças gostam de história, né? Eu acho que vocês já ouviram falar dessa história, né, que eu vou contar. Mas, mesmo assim, sempre vale a pena nós relembrarmos. Quem aqui já ouviu falar da história do rei camponês? Já ouviram? Então, nós vamos relembrar essa história hoje, né? Muito bem, vamos ficar em pé, então, para nós lermos nossas Bíblias? Vamos abrir ela em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8. Nós vamos ler hoje. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8. Filipenses, aqui bem no final da Bíblia, né? Novo Testamento, lá no final da Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8, né? Quem achou diz amém. Não? Finalzinho da Bíblia, né? Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 8. Nós vamos ler. Fechou? Do 5 ao 8, aí. Muito bem. Quem achou diz amém, bem forte. Amém, né? Vamos lá então, vamos ler juntos? Gostaria de ler juntos, quando eu falo para vocês ler juntos, vocês não estão lendo, né? Vamos ler juntos, bem forte, animados? Quem não achou, ali na tela geralmente passa, tá vendo lá, ó? Lá tem na tela, passa também o que está sendo lido, tá bom? Então quem não trouxe a sua Bíblia pode acompanhar ali também e ler com a gente, tá bom? Vamos lá então, bem forte? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos ler então o 7 novamente, bem forte? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? Muito bem, então Deus, ele sendo Deus, ele se tornou em forma de homem, né? Se tornou semelhante aos homens. Pode se assentar então. Pode assentar aqui, ó. Pode assentar. Nós vamos então ver aqui alguma coisa sobre essa história, tá bom? Muito bem. Antes de eu contar a história, eu gostaria de perguntar para vocês: o que um rei faz no seu reinado? Quais são as funções, obrigações, deveres de um rei? Quem aqui faz ideia de que um rei faz? Sabe, Manoemi? Manoemi? Ele tem que dar obrigações e tem que dar boas notícias. Boas notícias, tem algumas obrigações, não é mesmo? Ele protege o país. Quando tem, tipo, uma guerra, ele manda os seus soldados. Ele deve, então, ter convocar um bom exército forte, né, para proteger os seus, as pessoas que moram naquele país, né? Eles fazem... eles marcham. Ah, eles marcham, né? Os soldados daquele exército marcham, então, né, em rumo à guerra, quando é necessário, né, Montiel? Só quando é necessário, né? Melhorias na cidade onde fica o reino, ou talvez melhorias no reino, no castelo. Mais uma chance de emprego de trabalho para as pessoas que vivem naquela cidade. Gerar empregos, né? Fazer melhorias na cidade, não é mesmo? O reino tem que ser organizado para ele fazer as tarefas o povo tem
tem que ser organizado e o rei também, para ele fazer tarefas. Se o reino for organizado, como é que ele vai saber organizar as finanças, né? As estruturas da cidade, né, meu irmão Davi? O rei, ele precisa dar suprimentos para o povo. Precisa dar condições deles ganharem, né, os mantimentos dele, né? O rei tem que ajudar os outros povos em crises para ser aliado. Fazer bons aliados também, isso é muito importante, né? Se você tiver aliados numa guerra, você pode pedir ajuda para eles, né? Não só batalhar sozinho, né? Então existem várias obrigações, né? Várias obrigações e deveres de um rei, né? E uma delas vocês já citaram. Ele coordena o reino para quando tiver uma guerra já tudo estiver pronto. Isso, muito bom, né? Então, em resumo, né, ele deveria desenvolver a economia do reinado dele, né? Ajudar ali as pessoas a plantarem, né? Plantarem ali o alimento, colherem, dar condições, abrir estradas para levar o alimento para todo o povo, proteger os bons, né? Proteger as pessoas boas, castigar as pessoas más, né? Aquelas que não fazem a justiça, que roubam, que fazem as coisas erradas, e promover a justiça no reino, né? No reinado, né? Basicamente isso, né? Mas tem muitas outras coisas, como vocês já citaram, né? Agora, quais são as profissões que precisa existir em um reino, hein? Qual vocês acham? Quais são as profissões que precisariam existir em um reino? Importantes, né? Todas as profissões são muito importantes, né? Mas algumas fundamentais. Quais profissões? Será que não precisa, por exemplo, de carpinteiro, né? Servo do rei. Servos, né? Mas quais profissões, né? Por exemplo, pedreiro. Você acha que precisa ter pedreiro no reino? Para construir casas, né? Precisa, né? Ferreiro. Ferreiro para fazer ferro, né? Para construir ali uma parte de ferro numa carroça, alguma coisa, né? Os soldados do rei. Soldados também para proteger o reino. Mineiro. Mineiros para pegar um pouco de minério para fazer o aço, né? Para poder fazer as espadas, fazer os escudos, né? Precisa de uma pessoa para fazer os móveis das casas. Os móveis, tá vendo? Tá vendo? Tudo isso é importante nessas profissõezinhas, né? Os padeiros. Padeiros. A pessoa, você viver num reino que não tem pão? Quem aqui gosta de comer pão? Gostam? Eu também gosto de comer pão, né? A pessoa, se não tivesse um reino onde não tem pão, hein? Será que as pessoas iam querer viver ali? É difícil, né? Professores. Professores, né? Para poder ensinar os mais novos, né? Ensinar outras coisas novas, aperfeiçoarem suas técnicas, né? Porque os professores ajudam as pessoas a aperfeiçoar suas técnicas, aprender as coisas necessárias para ter uma boa profissão, não é mesmo? Bom, então, entre outros, né, cozinheiros, padeiros, agricultores, né, precisa ser plantar alguns alimentos, comerciantes, não é mesmo? Porque no reino as pessoas vivem do comércio também. Bom, então seriam alguns das profissões necessárias, né? E cada um deles contribui, né? Cada uma dessas profissões contribui para o bom desenvolvimento do reino, né? Mas vocês acham que existem problemas em um reino? Ou não? Será que é tudo mil maravilhas em um reino, hein? Tem problemas? Quais tipos de problemas podem surgir em um reino? Sabe, mãe Joana? Não? Quais tipos de problema? Falta de água pode acontecer num reino? Pode, né? Pode acabar o pão. Acabar o quê? Acabar o pão. Acabar o pão? Nossa, esse é um grande problema, né, irmã Raquel? Muito bem. Já se você acaba o trigo da cidade, nem quem vai comer? Como a gente vai tomar café da manhã, né? É um problema, né? Começar a entrar parasita. Parasita. Pestes, né? Grilos, baratas, insetos que vão devorar a lavoura, né? Isso é um problema. Vai faltar comida, né? Faltar verduras no reino, né? As plantas secando. Falta de chuva, né? Então vai trazer seca na cidade. Então isso vai trazer alguns problemas ali também, né? Vai faltar alimento naquele reino, né? Guerras, pessoas destruindo os benefícios daquela cidade. Guerras, né? A guerra nunca é boa, né? Eu ia falar do Miguel. A guerra também, né? A guerra nunca traz benefícios, né? Só traz prejuízo para todos os lados, né? A traição de um servo do rei. A traição, né? Então tem que ter lealdade em um reino, né? Também, né? O povo se revoltar contra o rei. Olha, o povo querer tirar o rei de lá, né? Porque se revoltaram contra ele, né? Hein, irmão Shalom? Bandidos e espias. Bandidos, né? Então um reino precisa ser seguro, né? Bom, então existem vários problemas que também poderia acontecer num reino, né?
Então, ter ali estradas esburacadas, falta de segurança, falta de remédio, falta de água, pessoas que não são leais, né? Pessoas que não são leais e querendo tomar o reino daquele rei, né? Bom, então, como vocês já viram, né, existem algumas dificuldades, né? Mas será que o rei conhece todas as dificuldades de um reino? O que vocês acham? Talvez, né? Talvez ele conheça algumas dificuldades, né? Então ele vai ali, vê ali que está faltando trigo, se for uma coisa muito grave, vai chegar aos ouvidos do rei, né? E então o rei ele tem algumas dificuldades para poder saber quais são as dificuldades das pessoas, né? Será que um rei pega ônibus? Não, né? Provavelmente não vai pegar ônibus, né? Então será que ele vai saber a fundo as dificuldades das pessoas que pegam ônibus, né? Será que o rei ele vai na farmácia para comprar remédio, para saber o preço do remédio? Não, né? Provavelmente ele então manda um servo lá comprar, ele tem bastante dinheiro, tem ouro, né? Então ele não sabe o preço das coisas muito bem, né? Então essas são algumas das dificuldades que um rei tem para saber os problemas do reino, né? Ele não sabe muito bem quais são essas dificuldades, né? Então agora eu vou contar a história para vocês do rei Camponês, que ele estava muito próximo dessa situação. Eu vou chamar então agora o rei Camponês para ele entrar e nós vamos fazer aqui uma encenação, né? O rei Camponês, olha só o que ele fez, hein? Olha aí, o rei Camponês, né? Põe ele aqui na frente, ó. Vem cá. Senta aqui. Pode sentar aqui. Então esse aqui é o nosso rei Camponês, né? Tem a sua coroa, tem ali a sua capa vermelha, né? E ele parece um bom rei. Então, olha só a história, hein? Era uma vez um bom rei que amava muito o povo, né? Esse era o rei Camponês. Ele dedicou a sua vida a servir o seu povo, mas tinha dificuldade em entender exatamente pelo que eles estavam passando, né? Conforme eu falei para vocês. Este rei nasceu em uma família real, portanto ele sempre soube que iria se tornar um rei, né? Então ele nasceu já numa família real, ele era um príncipe e se tornou rei um dia, né? Ele nunca teve que cortar lenha, né? Acordar cedo, ir lá na floresta, pegar um machado, cortar a lenha. Ele nunca teve que trabalhar nos campos como um agricultor. Era difícil para ele realmente entender o que era ser uma pessoa comum em seu reino, né? Era muito difícil para ele, porque ele já não tinha feito essas coisas, né? Então, um dia, este rei decidiu tornar-se um camponês. Ele mesmo, ele renunciaria à sua coroa. Ele abria mão de todo o seu poder para que pudesse trabalhar como os trabalhadores do campo e lutar pela vida como os que viviam em seu reino. Pode ir lá então, seu rei. O seu rei ele foi lá, ó, tirou a coroa dele. Ó. Vem cá, o nosso amigo rei Camponês. Pode deixar sua coroa ali. Ó. Olha o que o rei fez. Ele foi lá, abriu mão da coroa dele, abriu mão da capa dele. Pode ir lá então, vai lá tirar sua capa lá atrás, né? E ele se tornou então ali um camponês, né? Vamos ver como é que vai ficar esse rei então, né? Ele foi, abriu mão de tudo que ele tinha do palácio, abriu mão dos servos dele, abriu mão da riqueza que ele tinha, abriu mão daquele castelo alto que ele tinha, daqueles cavalos bonitos, cavalos brancos, fortes, né? Corredores, e quis se tornar um camponês. Por que mesmo que ele quis fazer isso? Para entender os problemas do reino, né? Pode vir então, já terminou de se trocar? Olha lá, ó. Se tornou um camponês, olha lá, ó. E ele queria então descobrir os problemas do reino, né? E olha o que ele se tornou. Você se tornou o que aí? O que você está preparando aí? Estou preparando uma sopa. Uma sopa? Ah, então ele foi preparar uma sopa. Então ele se tornou o que ali? Um cozinheiro, né? Por exemplo, né? Uma das profissões que ele assumiu ali foi de um cozinheiro. Foi ali preparar uma sopa. E ali, quando ele foi preparar a sopa, então ele deve ter encontrado várias dificuldades, né? Dificuldade de encontrar o sal,
no reinado, dificuldade de encontrar o alimento para fazer aquela sopa, dificuldade de encontrar a lenha para poder cozinhar a sopa, né? Então, ele foi ali para se tornar um cozinheiro, por exemplo, né? E eu vou continuar com a história, então. O rei disse aos seus guardas e seus nobres: hoje vocês estão me vendo pela última vez por muitos anos, né? E ele foi embora, então, para se tornar ali um cozinheiro, se tornar um ferreiro, né? Bom rei, por que o senhor diz isso? Eles perguntaram. O senhor vai para um país estrangeiro? Ele falou: vocês vão para um país estrangeiro? Você vai deixar de ser rei? O rei respondeu: não, vou sair entre os meus súditos, vou me tornar um camponês. Se tornou um camponês. Seus guardas e nobres ficaram maravilhados, porque o rei se tornaria um camponês. Por que ele deveria se importar com os que estão, com os que os outros têm a passar, né? Aqueles reis, aqueles guardas perguntaram: por que o rei está tão preocupado em passar pelo que os outros estão passando, né? Por quê? Ele sempre vai ser o rei. Por que ele vai se humilhar dessa forma, né? Em ser um camponês, em ser um cozinheiro, em ser um ferreiro. Bom, ele sempre vai ser o rei. Por isso, o que importa para eles, como os outros vivem? Porque o que importa como é que os outros vivem, né? Era difícil para eles entenderem, mas o rei estava decidido. O bom rei deixou o castelo e viveu disfarçado ali, como entre os camponeses, para que pudesse entendê-los melhor, né? O rei amava o seu povo e queria entender suas necessidades e desejos. Por isso se tornou um deles, né? Você conseguiu aprender, ver as dificuldades, então, dos camponeses, das pessoas que moravam no seu reinado? Sim. Sim, né, seu rei? Então, agora, ele está apto agora, então, para entender todos os problemas do reino, né? Pode pegar, então, sua panela e ir lá agora. E você vai voltar para ser o rei deles agora, né? Vai voltar a ser um rei maravilhoso, né? Então, agora, o rei que era lá só conhecia a monarquia, né? Conhecia então a riqueza, conhecia a coroa, conhecia os bons cavalos, conhecia ali o ouro, a prata, né? Tinha cozinheiros para fazer todas as coisas. Agora esse rei desceu e foi um servo, né? Ele foi um servo ali. Ele foi um pedreiro, ele foi ali um marceneiro, um cozinheiro. E ele conseguiu ver todas as dificuldades que o reino passava, né? E aí então, ele voltou, né? Agora ele pode voltar. E agora sim, ele ser um rei e dar ajuda para todas as pessoas da forma que elas precisavam, né? Então ele providenciou ali estradas melhores para eles trazerem o alimento. Providenciou cavalos melhores para eles cavalgarem, né? Para os soldados cavalgarem. Providenciou um minério de ferro melhor para fazer algumas espadas, né? Pode pôr a coroa aqui, ó. Põe a coroa para as crianças verem. Agora sim, ó, esse rei agora. Então, você realmente agora conhece todos os problemas do reino? Sim. E vai ser um bom rei para todas as crianças, todos os seus que dependem de você? Sim. Tá vendo? Muito bem, pode ficar sentadinho aí então. E agora, quem vocês acham que foi um paralelo aqui com o nosso espiritual, né? Quem era, né? Quem foi que se tornou, que quis se tornar um homem e era muito grande, estava sobre todas as coisas e quis se tornar um homem para saber como que era ser um ser humano, né? Quem vocês acham que era? Jesus, né? Jesus Cristo. Então, ele era Deus, né? Deus estava sobre nós, né? Ele era um espírito, né? Estava sobre nós. E ele queria entender como que nós passávamos, quais eram as nossas dificuldades, quais eram os problemas que nós enfrentamos, né? Quais são os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, como a enfermidade. Deus via os seus filhos enfermos, né? E ele curava. Mas ele não sabia como que era passar uma enfermidade, né? Como era ficar doente, como era ter fome, como era ficar triste, como era chorar, como é ser traído, né? Jesus Cristo foi traído, né? Por Judas Iscariotes e por outros, né? Também, né? Então ele quis ser um homem para que ele pudesse compreender a cada um de nós, né? E ele se tornou um homem, como um menino ali, como Jesus, né? Aquele menino Jesus, e foi crescendo. E ele então pôde compreender, então, e morreu na cruz do Calvário por todos os nossos pecados.
Mas agora ele sabe o que é ser tentado, né? Como ele foi tentado lá no deserto. Ele passou fome, né? Passou por dificuldades, foi até traído, né? Por Judas, como eu falei. E agora, então, ele compreende todos nós, né? Por isso que agora, quando nós oramos, Deus, então, ele conhece, né? Sabe como é difícil ser um ser humano e nos responde e nos ajuda. E agora sim, ele é um bom rei, né? Ele conhece todas as nossas dificuldades e nós podemos confiar nele, né? E essa foi a nossa história, né? Agora, todas as vezes que nós chamamos por Cristo, né? Pedimos o seu auxílio, ele compreende e nos atende, né? Porque ele foi como um de nós também. Tá bom? Então, essa foi a história do rei camponês e também um paralelo com a vida de Cristo, né? Como Deus se tornou um homem e habitou entre nós e nos ajudou, né? E agora ele nos compreende. Tá bom? Vamos ficar em pé, então, para encerrar nossa escolinha? Nós já vimos essa história. Quem vai orar para encerrar a nossa escolinha? Irmão Davi? Ah, é, a irmãzinha, qual que é o nome dela? Daniela, né? Cadê a Daniela? Ah, tá aqui. Você, né? Vem cá. Ah, Daniela, é você, né? Vem cá, agora. Né? Quantos anos você está fazendo? 12 aninhos? Vamos dar um Deus abençoe para ela? Deus abençoe, né? Deus te conserve com saúde, né? Dando alegria no seu coração, né? Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças? Vamos orar com nosso irmão Davi. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa escolinha, Senhor. Obrigado porque aconteceu, Senhor, deu tudo certo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar esse culto, o próximo culto, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Que tudo que foi passado nós possamos aprender, Senhor, e levar a nossa vida, Senhor. Em nome santo de Jesus Cristo, amém. 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 Deus te abençoe, irmão Davi. Deus abençoe, irmão Lucas. Obrigado pela participação. Deus abençoe cada um de vocês. Quem não tomou seu café pode ali atrás ainda tomar, tá bom? Deus abençoe.